E se uma das figuras mais infames da história, Judas Iscariotes, não fosse um traidor? Pois é, hoje a gente vai explorar um texto fascinante, de 1995, que vira essa história de cabeça para baixo, sabe? Ele nos apresenta um Judas totalmente diferente, um buscador da verdade espiritual. Essa pergunta por si só já desafia séculos de tradição, não é mesmo? A ideia de que a história de Judas não é sobre traição, mas sim sobre uma busca intensa por respostas, é o ponto de partida radical do texto que a gente vai analisar hoje. Então, nesta versão, Judas é, surpreendentemente, o discípulo mais questionador. Ele é retratado como o único com coragem suficiente para fazer as perguntas difíceis, sabe? Aquele que realmente queria entender a essência da mensagem de Jesus. E aí o foco muda completamente. A questão não é o ato da traição, mas sim os diálogos profundos entre mestre e discípulo. A narrativa se transforma numa jornada de despertar espiritual, uma transformação que acontece de dentro para fora. Ok, mas qual seria o grande obstáculo para essa transformação interior? O texto aponta para um culpado bem claro, um problema central que ele chama de a sombra do ego. O mais fascinante aqui é a definição de ego, porque não se trata de uma coisa só, uma entidade única. Segundo a fonte, é como uma coleção de eus fragmentados e, pior, muitas vezes em conflito. Alguns até se unem, mas outros estão ali, lutando entre si, criando aquele caos interno que nos impede de enxergar a verdade. E essa luta interna toda se manifesta em dois estados de consciência. De um lado, temos o que o texto chama de homem vulgar, que, como se diz, vendo não vê e ouvindo não entende, porque é basicamente um escravo dos impulsos do ego. Do outro lado, o homem que ama, aquele que já entendeu a mensagem e agora busca ativamente a luz, lutando para se libertar. Então, como é que se supera essa sombra do ego? Bom, o texto propõe que o método para esse despertar está justamente nos ensinamentos de Jesus, especialmente nas suas parábolas. Essa citação atribuída a Jesus no texto é fundamental para entender o processo. A ideia é que a escuridão interna pertence àquelas partes de nós que não estão alinhadas com a consciência, com a luz. O trabalho, então, é se separar deliberadamente dessa escuridão, entregando à luz o que de fato é da luz. E para explicar essa jornada, Jesus usa metáforas muito poderosas. Ser como os planetas é encontrar nosso equilíbrio espiritual, a distância certa das coisas. Ser a árvore que não recebe sombra é crescer espiritualmente acima das influências negativas. E, por fim, dominar as 3 esferas da existência. Ter os pés na terra, ou seja, caminhar, navegar as águas das emoções, nadar e voar livre com o espírito. Tudo isso nos leva à solução, digamos, radical proposta pelo texto. A chave para superar o ego é um processo chamado de morte psicológica. Mas o que isso quer dizer, afinal? Não se trata de melhorar o ego ou de negociar com ele. A morte psicológica é a dissolução completa e intencional desses eus que formam nossa falsa identidade. É um processo de desmantelamento, para que o nosso verdadeiro ser possa, finalmente, emergir. E aqui tem um alerta muito importante. Não se pode confundir esse trabalho com autoaperfeiçoamento. A ideia de matar o ego para ser uma pessoa melhor é vista como só mais um truque do próprio ego. O objetivo não é se tornar um santo, mas a aniquilação total dessas falsas personalidades. E como isso funciona na prática? O processo é descrito em 3 etapas. Primeiro, a compreensão, ou seja, entender como um eu específico opera. Segundo, a força de vontade, a decisão de não ceder a ele, de não deixar ele agir. E terceiro, a integração, um apelo a uma força superior interior que o texto chama de Mãe Divina para a desintegração final daquele falso eu. E qual é o resultado de todo esse trabalho interior? Aquele que o completa alcança um novo estado de ser. Um estado que o texto define como o apóstolo. Vamos ver o que isso realmente significa. Ser um apóstolo, nesse contexto, não é um título. É a personificação da doutrina. É alguém que não só entende os ensinamentos intelectualmente, mas que os integrou tão profundamente que se torna um testemunho vivo dessa transformação. Essa citação final talvez resuma todo o espírito do texto, né? A jornada espiritual não é um caminho pré-definido para a gente seguir, mas um caminho que se cria a cada passo, através da nossa responsabilidade pessoal e desse trabalho interior consciente. E assim, essa releitura da história de Judas nos deixa com uma pergunta universal, talvez a mais importante de todas. Ao nos mostrar um caminho radical para desmantelar o falso eu, o texto nos força a questionar:
O que realmente significa conhece-te a ti mesmo? A resposta talvez não esteja em adicionar, mas sim em subtrair.